Nós estamos numa série, irmãos, dos 12 discípulos de Jesus. Estamos finalizando. Domingo que vem é o último domingo da série. Foram 12 semanas falando sobre os discípulos. São 3 meses. Já falamos, vamos lembrar, Pedro, que é o mais conhecido deles. Se você quiser, você pode ir contando aí, você vai ver que vai dar 12. Pedro, depois nós falamos de André, que era irmão de Pedro, e levou o seu irmão a Cristo. Tiago, também falamos, que era irmão Tiago e João, eram filhos de Boanerges, filhos do trovão. Depois falamos sobre o Filipe, que foi aquele que disse que não daria 200 denários para comprar pão, naquela multiplicação de pães e peixes. Depois Natanael, que recebeu um elogio, que ele era um verdadeiro israelita, que não há dolo. Mateus, que foi um publicano, que pegava impostos dos judeus para o Império Romano. Tomé, chamado de descrente, incrédulo. Se você contou aí, você vai ver que já deu 9, não 8, né? 8. E nós temos o 9º, 10º e 11º hoje. Tiago, Judas e Simão. Ah, pastor, mas por que você está falando 3 hoje? É porque dizem quase nada sobre eles nos evangelhos. Tem quase informação sobre eles. Então eu vou resumir nos 3 hoje. E semana que vem a gente encerra com o 12º, Judas Iscariotes, que esse tem muita informação sobre ele na Bíblia. Então, irmãos, Tiago, Judas, que esse não é o Judas Iscariotes, e o Simão, que não é o Simão Pedro, ele não tem muita informação sobre esse grupo, por isso que eles são citados por últimos, na lista dos 12, né? Então nós não vamos ter muita informação aqui, mas eu vou explicar alguma coisa para vocês sobre a vida deles aqui. Interessante que quem escreveu o evangelho, nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Interessante falar que Mateus e João eram apóstolos. Vou repetir, Mateus e João eram apóstolos, não é? Só que Marcos e Lucas não eram apóstolos, eles não estão na lista de discípulos. Marcos, você sabe a história dele, João Marcos, aquele que abandonou lá o Paulo na viagem, depois teve um perdão e deixou um evangelho. E Lucas, o médico, que era um companheiro de viagem também, né, apoiador do ministério de Paulo, conhecido como Lucas, o médico, e também narrou grande parte das experiências relatadas naqueles dias. Então, irmãos, esses 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles o objetivo deles não era falar sobre os discípulos, o objetivo deles era falar sobre Jesus. E os discípulos aparecem entrelaçados nessas histórias, ou seja, quando um faz uma pergunta, quando um responde algo, quando um tem dúvida, então eles aparecem como um plano de fundo, não como um destaque. Destaque é Cristo. O objetivo dos evangelhos é falar sobre Cristo. Então por isso que não temos às vezes tantos relatos sobre esses 12 homens. Não era o objetivo dos evangelistas, a não ser quando eles acertavam ou eles erravam, e aí falavam sobre eles. Mas enfim, por isso que talvez não temos aqui tanta informação sobre esses 3 de hoje, né? Esses 3 discípulos de hoje, Tiago, Simão e Judas, não os Iscariotes. Eu queria dizer uma coisa aqui para vocês, que esses 12 discípulos, eles eram fiéis a Jesus. Eles foram escolhidos a dedo, e eles realmente se dedicaram a Cristo. E uma prova disso, eu vou falar para vocês aqui, está no Evangelho de João capítulo 6. Eu vou colocar aqui uma na tela bem grande, mas se você quiser também abrir a sua Bíblia, você pode conferir lá em João 6, depois a gente pode ir no 14, que você vai ver a fidelidade dos discípulos, dos 12 discípulos de Jesus. Então veja bem, aqui nós estamos na passagem do milagre, da multiplicação de pães e de peixes. Vamos ler na tela, para a gente até ficar mais atento aqui na pregação, vamos ler lá? Então,
Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Então veja bem, a multiplicação de pães está registrada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós estamos aqui lendo João, mas ela está nos 4. E diz aqui a Bíblia que Jesus, erguendo os olhos, ele viu uma grande multidão, uma multidão que o seguia, e essa multidão estava com fome, porque não, né, eles buscavam o espiritual, mas a barriga ronca, é a necessidade do estômago, até para sustento do corpo, disposição física. E assim, irmãos, o contexto aqui está na fome das pessoas. Filipe vai dizer: respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Nós já vimos esse texto aqui na série, onde vimos que um denário era um dia de trabalho, ou seja, 200 denários era 8 meses de trabalho, 8 meses de salário, era muito dinheiro. Nem 8 meses de trabalho, ou seja, vamos colocar aí um salário baixo, R$1.000, 8 meses, R$8.000, quem tem R$8.000 para comprar de pão? Ir lá e comprar de pão, R$8.000, é muito dinheiro. Então, era algo difícil acesso. Eu estou falando aqui de algo mínimo, de um valor mínimo, 8.000 mínimo, de um trabalhador braçal. Então veja bem que a multidão faminta, sem comida, e R$8.000 no mínimo para alimentar todo mundo que estava ali. Aí você conhece a história, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele mesmo responde: o que é isso para tanta gente? Ou seja, eles até encontram alguém na multidão que tem um lanchinho, uma lancheira, um lanchinho particular para ele, para uma criança, talvez um menino. 5 pães e 2 peixes, um lanchinho ali simples. Não pense 5 peixes, você pensa 5 pães, talvez era um pão pequeno, peixinhos, aqueles peixes mini, não é aqueles grandes peixes, não, é um lanche de casa, um lanche da tarde. Então, veja bem, o que é isso para tanta gente? Eles até encontram alguém, mas eles não acreditam nisso. Versículo 11: então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também os peixes, quanto queriam. Sabe quantas pessoas diz aqui? 5.000 pessoas, fala homens, tem mulheres, crianças, não sabemos. 5.000 homens, 5.000 pessoas comeram no mínimo. Jesus distribuiu, quanto queriam. Quer mais? Come mais. Come à vontade. Quanto queriam, diz a Bíblia. Agora nós vamos avançar o texto, por versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Veja bem, a multidão seguindo Jesus, alguns ali por causa do pão, não por causa do espiritual. Jesus foi duro, foi pesado, ele falou assim: vocês estão me seguindo, não é por causa do espiritual. Vocês estão me procurando não porque vocês querem algo espiritual, mas porque vocês querem comer pão. O pão que vocês comeram e se fartaram. Muitos consideram aqui, gente, que Jesus foi muito duro aqui nessa passagem. Ele chegou a ofender as pessoas que estavam ali. Mas Jesus estava provando aquele momento às pessoas. Aí nós vamos no versículo 32, explicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. E depois ele fala no 41, murmuravam pois dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que descia do céu. E no 48 ele fala, 41, 42, e diziam: não é esse Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz, desci do céu? E aqui é interessante, 48, eu sou o quê? O pão da vida. Aqui houve um enfurecimento das pessoas contra Jesus. Por quê? Porque primeiro ele criticou que eles estavam seguindo ele por causa do pão. Depois ele ainda diz que ele é o pão do céu, ele é Deus. Aí a turma fica louca, diz: mas como assim? Você está dizendo que é Deus?
Você está dizendo que você é o Messias? Você está dizendo que é o pão da vida? Você não é o filho de José? Lemos aqui 42. Você não é o filho de José? Nós conhecemos o seu pai, conhecemos a sua mãe, agora você fala que desceu do céu? Aí Jesus fala no versículo 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Ele está falando da morte, né? E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aqui então que o trem desandou de vez. Acharam que Jesus era um canibal, que ele queria comer o seu próprio corpo. Versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram o quê? Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Duro. E aí eu cheguei até aqui só para mostrar para vocês um versículo, e você pode conferir na sua Bíblia, 66, 67, à vista disso, o que aconteceu? Muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Só que quando fala aqui discípulo, não está falando dos 12, está falando da multidão que o seguia. E o 67 ele fala dos 12. Então perguntou Jesus a quem? Aos 12. Porventura quereis também vós outros retirar-vos? E a resposta de Pedro pelo grupo, que é tão linda, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então os 12 irmãos, os 12 discípulos, eles não abandonaram Jesus, eles permaneceram ali. Alguns saíram, alguns foram embora, alguns fugiram. A palavra é muito dura, ele é canibal. Não, ele fala que a gente está seguindo ele por causa da comida. Não, ele fala que ele é Deus. Enfim, muitos fugiram, foram embora, mas os 12 ficaram. E os 12 disseram: tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, dentro desses 12 estavam aqui os nossos 3 de hoje, o nosso Tiago, o Simão e Judas. Primeiro eu vou falar sobre Tiago. Tiago, aparece o nome dele lá na lista de Lucas 6,15, na lista dos discípulos, Lucas 6,15, vamos ver na tela? Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Então essa lista, Lucas 6,15, é a lista dos 12, lá aparece esse nome, Tiago, filho de Alfeu. Irmãos, a Bíblia diz pouca coisa sobre ele. Se ele fez algo, se ele perguntou algo, se ele, enfim, perdeu-se na história. Não temos registro na Bíblia de nenhuma fala dele, nenhuma pergunta, nenhum registro. O nome Tiago, né? Tiago, filho de Alfeu, não é aquele Tiago, filho de Zebedeu, não é o mesmo. É o outro Tiago, filho de Alfeu. Por isso que ele fala filho de Alfeu, Lucas. É outro discípulo, né? Irmãos, eu espero que quando você for no acampamento ou no Congresso Vida Nova e tiver aquela perguntinha aquela brincadeira chamada torta na cara, que eu gosto muito, e às vezes eu perco nessa brincadeira, porque quando vai ser minha vez, eles põem a pergunta mais difícil que tem para mim, né? É complicado, né? É nível, aí não dá, eu vou participar, o que está escrito em Mateus 10,13? Eu sei lá, gente, está escrito lá. Não, aí eu bato e erro, aí então a Rafa já me deu várias tortas na cara, né? Então, mas eu espero, quais são o nome dos 12 discípulos? Você bate lá e fala, eu sei. Você vai lembrar da série, né? Os primeiros é fácil, né? Pedro, Tiago, João, André, Natanael, Tomé. Aí quando chegar aqui você vai lembrar, o Tiago, que é o outro Tiago, né? O filho de Alfeu, você vai lembrar. O Simão, você vai lembrar que não é o Simão Pedro, é o Zelote. E lembrar que tem 2 Judas. Então já fechou 12, né? Então pelo menos, se você não entendeu nada dessa série, pelo menos você entendeu isso, já está bom. Você já não vai tomar uma torta na cara no acampamento, tá? Ou no Congresso Vida Nova. Então, nós temos aqui 2 Tiagos, né? O Tiago lá, que é o irmão lá, o Tiago, né, que já foi falado sobre antes sobre ele, o filho de Trovão, né, irmão do João. E agora o Tiago, filho de Alfeu, né? Então, aparece um registro. Vamos ler aqui na tela, Marcos 15:40, vamos lá?
estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, aqui ó, o menor. Por que o menor? Há 3 ideias. Talvez ele fosse baixinho, de altura. Outra ideia, ele fosse mais jovem que o outro Tiago, que era mais velho. Ou ele fosse de menor influência, não tivesse a mesma influência que o Tiago, que era uma grande influência, foi o líder da igreja primitiva em Atos. Então, sabemos pouca coisa. Sabemos que ele era o Tiago menor, o Tiago filho de Alfeu, talvez o Tiaguinho para os mais íntimos. Vamos para o outro, Judas. Judas, filho de Tiago, né? Veja bem, não é o Judas Iscariotes. O nome Judas é um nome muito bonito, o significado. Judas significa louvor. Então, na época de Jesus, tinha muitas pessoas que chamavam Judas, porque era um nome bonito, louvor, um nome lindo. Talvez hoje, se não fosse o caso do Iscariotes ter sujado esse nome, talvez hoje tinha muitas pessoas que chamassem Judas aqui na igreja. Dificilmente você acha, desculpe se alguém chama Judas aqui, mas você não acha, difícil, né? Por que Judas? Porque Judas ficou um nome que ficou ruim, ficou marcado como uma traição. Judas ficou marcado como um nome negativo. Então é difícil você encontrar alguém chamado Judas. Não é que não tenha, porque tem pai que tem todo gosto, sem imaginar, né? E tem pai que faz isso com os filhos e depois dá um prejuízo para o filho na vida inteira, né? Sofrendo bullying, né? Mas é um nome que é bonito o significado, mas a história de Judas é muito conhecida, e a questão do catolicismo, de malhar o Judas, enfim, então ficou desgastado esse nome. A gente não vê muitas pessoas chamando com esse nome, mas eu não conheço. E aqui aparece lá no Evangelho de João 14, aparece o nome dele. Vamos ler lá, João 14, 22 na tela? Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Veja que aparece ele no Evangelho, só esse registro, o único registro dele. De onde procede, Senhor, né? Quem falou isso foi o Judas, não o Iscariotes, tá? Então, deixa eu explicar para você aqui o contexto. O contexto da fala dele é muito bonita, muito linda. 21, olha em cima, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse aqui me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Aí vem o 22, disse-lhe Judas, não Iscariotes, né? De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Veja o que está acontecendo ali, é o seguinte, Jesus está fazendo aquele sermão de despedida, 14, lembra? Deixo minha paz vos dou, não como o mundo dá, vou preparar morada para vocês. Está despedindo deles, é a noite da traição, é uma quinta-feira. Aí Jesus fala uma coisa ali. Jesus fala no versículo 21 que aquele que tem os mandamentos e o guarda é o que ama, e aquele que me ama será amado, e eu também amarei. Aí o Judas, não Iscariotes, ele fica triste e fala assim: Senhor, por que você vai se revelar somente a nós e não ao mundo inteiro? Senhor, por que você não demonstra esse amor para mais pessoas? Não só nós 12, mas a esse mundo perdido. É interessante uma resposta cheia de ternura, de amor pelo mundo perdido. E o 23, eu não coloquei aqui, se você quiser depois ver na sua Bíblia, Jesus vai responder, fala assim: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. Ou seja, ele diz, não se preocupe, todos terão oportunidade, todos terão oportunidade, o mundo terá oportunidade de me conhecer. É um grande missionário, né? Judas, não Iscariotes, um coração que iria ver todos salvos por Cristo. E eu encerro com o Simão, o Zelote, é o terceiro e último de hoje. Aparece lá na lista também, se você quiser conferir, Lucas 6,15, aparece Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote. Deixa eu falar uma coisa para você. Simão também era um nome muito comum nos dias de Jesus. Lembra do Simão Cirineu, aquele que carregou a cruz? Simão Cirineu. Temos o Simão
Pedro, né? O Simão Pedro, que Jesus deu outro nome para ele, o Pedro. Temos o Simão leproso, que recebeu Jesus lá. Temos um Simão mago em Atos. Enfim, temos muitos nomes Simão, por isso que vem Simão o Zelote, Simão o Cirineu, Simão mago, porque era um nome muito comum também na época de Cristo. Agora, o que é interessante, esse Simão, qual que é a característica dele, chamado o quê? Zelote. Vamos entender o que é Zelote? Existiam alguns grupos nos dias de Jesus. Um do grupo que tinha era o escriba. O que era o escriba? Escriba era uma pessoa que transcrevia a Bíblia. Não tinha na época impressora. Então, escriba, não tinha impressora na época, não tinha computador, né? Então, a pessoa tinha que copiar a Bíblia, copiar à mão. Ele era um copista, eram grandes comentaristas da Bíblia, eram os escribas. Esse era um grupo no dia de Jesus. Outro grupo, fariseus. Os fariseus eram um grupo que vem a palavra fariseu é separado, eles não queriam se envolver com pecadores, eles guardavam o sábado, eles não queriam comer com as mãos sujas. Era um povo assim meio complicado na época de Cristo, e Cristo foi bem firme com eles, porque eles tinham uma religiosidade uma religiosidade exterior de aparência. Um grupo complicado, os fariseus, bem conhecidos. Saduceus também um grupo na época de Jesus, que eles não acreditavam na ressurreição, eles achavam que morria, acabou, fim de tudo. E o último grupo é os zelotes, e esse que eu quero explicar um pouquinho mais. O que eram os zelotes? Os zelotes era um grupo fanático na época de Jesus, era um grupo que queria guardar a lei, nem que fosse pela espada, nem que fosse pela guerra. Tinha outro nome, sicários. Depois eles receberam o nome de sicários, que vem de sica, que é uma arma romana, uma faca. Então dizem que os sicários, os zelotes, eles andavam embaixo das roupas com faca, com armas, porque eles estavam dispostos a matar em nome da fé que eles tinham. Então eles odiavam os romanos, eles odiavam a ocupação romana, e estavam dispostos a matar, se fosse necessário, assassinar um soldado romano, se fosse necessário. E quando Jesus viesse na terra, Jesus ia vir com arma. Era um novo Davi, que ia ganhar a força, a batalha, a guerra. Esse era os chamados de zelotes. Irmãos, obrigado. Eu vou encerrar. Sabe o que eu fiquei pensando aqui nessa mensagem de hoje? Que Jesus tinha na sua equipe várias pessoas diferentes. Dos 12 que ele tinha um Mateus, que nós vimos semana passada, que era uma pessoa que cobrava, um pouquinho atrás, retrasado, não me lembro bem, que ele não é hoje meu celular estava filmando, caiu 3 vezes com a dominical, o microfone não funciona, mas não tem problema não, nós vamos fechar isso aqui com graça de Deus. E aí, irmãos, o Mateus, ele cobrava impostos do Império Romano, né, do povo para o Império Romano. Veja você, uma pessoa como essa era mal vista na sociedade, e Jesus tinha um cara como esse na sua equipe, e também um cara como Simão, o zelote, que se fosse o caso ele pegava uma espada, que ele matava. Eu fico imaginando, agora imagine os 12, de um lado está o Simão, e do lado está Mateus, um olhando com cara de raiva para o outro: eu vou te pegar, cara, eu vou te matar. Aí o Mateus fala: vem, pode vir, né? Eu cobrei mesmo. Então, gente, que coisa fantástica. 12 pessoas, e tão diferentes, Jesus chamando pessoas tão, enfim, e essas pessoas trabalhando na mesma causa, as pessoas trabalhando no mesmo propósito, pessoas que faziam uma parte de um grupo tão diferenciado de uma personalidade tão complexa, mas de um time de 12 pessoas que revolucionaram o mundo, e que chegou até nós esse evangelho por causa desses 12. Irmãos, é fantástico. E 12 homens, e a divulgação
do Evangelho, irmãos. Eu encerro. Jesus escolheu esses 12. Não tinha um plano B, não tinha um time reserva, não tinha. Eram os 12. Jesus contava com eles. Jesus conta com a gente. Amém, irmãos?